Fala, tropa! O Charla agora é super! A Superbet, nova parceira oficial do Charla Podcast. Confia que agora é super vral! É um ótimo tópico pra gente tratar aqui, até, assim, não é querendo jogar outro balde de água fria no torcedor do Fluminense, não. Mas, assim, é uma realidade. Se a gente vir, por exemplo, em Copa do Mundo, por exemplo, teve o goleiro Navas da Costa Rica, lembra? Meu irmão, se destaca na Copa do Mundo, vai pro Real Madrid. Ou então, por exemplo, o Ozil, em alguma das Copas da Alemanha, se não me engano, acho que era 2010, ele sai da Copa do Mundo, não sei se ele já estava vendido pro Real Madrid, mas ele já sai como um outro viés jogador, né? É uma vitrine a outro Copa patamar, e né? assim, eu acho que isso, assim, se eu fosse um diretor de clube internacional... Quando que a Europa ia olhar pra cá, de repente? A Copa do Mundo deu essa oportunidade, pô. Nós vimos isso também, a gente tá falando do Fluminense, mas nós vimos isso também em outros clubes, né? A gente tá vendo aí que uma certa movimentação do Atlético de Madrid a respeito do jogador do Palmeiras também, né? Sim, Richard Rios, por porque exemplo. ele realmente, na partida, foi muito bem. Chamou a atenção do Simeone. Né? Então, assim, realmente... Aí vai o Flamengo lá e quer trazer o De Paul, né? Olha aí. Cara, o De Paul, meu Deus do céu. né? Então, assim, realmente, essa competição, acho que foi muito assertiva. E na questão, falando agora de Fluminense, trouxe uma visibilidade para a marca, trouxe uma visibilidade para muitos desses jogadores, outros jogadores que eram muito criticados até mesmo pela torcida, o próprio Freitas, o próprio Inácio. Cara, que competição que eles fizeram nesse alto nível de exigência, né? Então a gente sabe que o cara precisou se concentrar muito mais, então mentalmente, fisicamente, ele foi muito mais exigido e reagiu de forma positiva. Então assim, o Fluminense realmente acaba também ganhando, de certa forma, certos reforços, porque sai dessa competição com um saldo muito positivo de uma evolução de alguns jogadores que andavam um pouco em baixa. Se a gente pegar o retrato até do Fluminense, deixe seu like aí, se inscreva no canal. A audiência tá, subindo cada vez mais. Deixa eu ver quantas pessoas temos aqui. Temos mais de 600 aparelhos conectados já, início de live. Deixe seu like, se inscreva no canal e espalha pra rapaziada aí que o Charla de Quinta tá no ar. O horário não é tão habitual, mas é aquilo, né? A gente normalmente não tem jogo terça-feira, 4 horas da tarde. Tem jeito. Então a gente tem que se adaptar pra ficar aqui no ar. Você falou sobre os reforços que o Fluminense ganha, e assim, é importante a gente destacar também sobre a batuta do Renato, sobre o que o Fluminense consegue fazer com determinados jogadores. Por exemplo, o Martinelli, ele sai com... O Martinelli foi campeão da América sendo titular, e ele sai do Mundial, onde o Fluminense cai na semifinal, como um jogador maior do que ele entrou. Muito maior. Maior do que ele entrou. Então, assim, o Martinelli, que muitas vezes sofreu o apelido de Mortinelli, era vaiado no Maracanã e tinha que fazer um gol pra calar a boca da rapaziada. Então, assim, ele na minha visão, assim, se você tirar o Arias, né? Porque o Arias meu irmão, é igual você falar... Chovendo molhado, né? É igual você falar do melhor jogador do time. Mas se você tirar o Arias, o Martinelli é outro nome que, meu irmão... Pra mim, um dos principais jogadores do Fluminense há bastante tempo, desde antes da Libertadores. Até discuti com um amigo meu, que eu sou defensor do Martinelli pra caraca, velho. Tipo assim, o que eu vi, o Martinelli, na minha opinião, ele foi um dos principais jogadores na campanha da Libertadores pro Ganso jogar o que jogou. Certo? Por quê? Porque a gente sabe que o Ganso joga longe do gol, certo? E o time precisa de um jogador a mais pra chegar próximo do gol. O Martinelli, vamos supor que isso aqui fosse um campo, né? O Martinelli, ele roubava a bola, o Ganso tava aqui, dava pro Ganso, passava pra receber a frente, construía a jogada, não resultava em gol, ele volta. O Ganso tava aqui. O Ganso ainda tava aqui. O Ganso é um gênio, né? Continuava ali. O Martinelli voltava pra marcar pro Ganso. Pegava a bola. Então o Martinelli, pra quem não repara, de repente, aquele jogador, motorzinho que é operário, meu irmão, 2 toques na bola rápido pra caraca, melhorou, evoluiu pra caraca, fisicamente cresceu pra caramba. E outra, corre o campo inteiro, irmão. Evoluiu muito. E, inclusive, o Marcelo veio aqui, né? E falou que o Martinelli teria potencial pra Europa, né? Lembra? Não, ele falou isso aqui. Falou até de um Kennedy também. E eu acho que tem, sim. Eu acho que ele sai maior, sim. E assim, aí entra nessa fase da preocupação, né? Porque se o Marcelo tem o quê? 25 anos de idade? 25, Bem novo. 23. Então, assim, 23 meu irmão, anos.
por exemplo, a gente sempre tem uma dificuldade de tentar enxergar talentos nossos do futebol brasileiro acima de 22, 23 anos com uma venda pra Europa e um grande time. A gente tem essa dificuldade por quê? Porque normalmente eles vão comprar na base, eles vão comprar o Estevão, eles vão comprar o Vitor Reis. Mudou, né? O mercado muda, né? Hoje, por exemplo, é muito difícil você ver um jogador de 23, 24 anos saindo pra uma grande liga. Agora, com essa vitrine da Copa do Mundo de Clubes, eu não duvido nada que o Martinelli pinte uma Premier League, que ele pinte no Campeonato Espanhol, assim, em times que não vão brigar pra não cair, em times de meio de tabela pra cima. Sim. Cara, eu outro dia estava vendo, falando sobre o Martinelli, que é daquela vez, naquele outro formato de Mundial que nós tínhamos, no qual o Fluminense foi enfrentar o Manchester City, o jogador que chamou a atenção do Pep Guardiola, né, que é o top aí da prateleira aí de treinadores, 2 tops, né, foi o Martinelli. Ele perguntou sobre o Martinelli. Então, assim, foi como você disse, né, aqui, às vezes, pra gente, é um jogador tão criticado, um jogador que a gente tá sempre... Mas eu vejo o Martinelli, assim, um menino, falo isso chamando ele de menino, né, porque sou bem mais velho do que ele. Com carinho, né? Mas com carinho. Mas um menino muito maduro, que vem evoluindo. E o que me parece, sempre olhando pro Martinelli, é que por mais que ele está sempre nessa prateleira, sempre sendo criticado, ele nunca reage mal. Então o mental dele é muito forte, porque é muito difícil você conviver com as críticas. E mesmo quando ele faz gol, mesmo quando ele é eleito o melhor em campo, ele sempre se mantém de uma forma humilde. Isso eu não o conheço pessoalmente, mas já demonstra muito do caráter, da pessoa dele. Então parece ser um cara muito seguro, muito firmeza, com a cabeça boa. E de futebol, né, cara, assim... Cara, a gente que jogou, a gente sabe. Cara, o cara entende, cara. Quando tu fala gente que jogou e olha pra mim, eu fico, me sentindo como? Pô, não, é gente que jogou, pô. Eu falo, pô. E eu que assisti, você que jogou, pô. Você que não entende muito de futebol. A gente tá falando de um jogador jovem, né? Mais um talento vindo de Xerém. Cara, os números dele são absurdos. Ele é o jogador que sai de Xerém com mais jogos no profissional. Cara, isso é pra ser respeitado, cara. Tem 23 anos. O cara é campeão da Libertadores, Recopa. Tem 2 títulos estaduais em cima do maior rival. Tem final de Mundial. Porra, e assim... Semifinal agora E o cara joga sendo vaiado, o cara joga sob pressão. De zagueiro. Cara, e hoje... de zagueiro com o Diniz joga várias vezes. De zagueiro com o Diniz. Então, assim, o cara já foi testado de todas as formas. O que mais esse cara precisa? Cara, observa o Martinelli em campo, pô. Tipo assim, eu observo muito, porque eu gosto muito dele e eu acho ele injustiçado pra caramba. Porque quando a gente olha o jogo da televisão e vê... né? Cara, eu já vi o Martinelli... A bola vindo pra ele dominar e a torcida já vaiando, pô. Tipo assim, se ele pudesse, ele nem dominava aquela bola. Tipo assim, a bola vindo. Só que quando você tá no estádio, você não vê o você escuta o cara do teu lado. Toma, tira esse cara. Tu escuta ali tudo que estão falando. O xingamento direcionado, né? Direcionado, porque quando você tá vendo da televisão, então tu escuta só aquela massa. Ainda acústica. Mas ali do lado você vê todo. Aí eu falei, caraca, velho, olha o mental do cara. Muito forte, pro cara né? tá com essa parada ali e o cara correndo pra cacete, irmão. Meu irmão desarmando, tocando, errando e tentando acertar. Ele não pipoca. E agora sim, né, Matheus, Gordinho? Hoje, a gente, né, falando do jogo de hoje, fez falta. Exatamente. Quando desculpa... Pode falar. Caraca. Não, tá maluco. Qual foi, de repente, aí, tem um Samuel Xavier, né, que faz a dobradinha ali junto com o Ares. Mas o Martinelli é o motor ali daquela... Aquele cara que joga pro time, né? Ele é do time, ele não aparece. Então é um cara que às vezes fica oculto pra torcida, né? Fica oculto naquilo, mas se você pega os números dele e tal, assertivo demais nos passes e tal. Ele não é igual o André. O André, que era primeiro volante, o André, ele ficava com a bola pra esperar a melhor opção, pra segurar, controlar o jogo. Solta, segura, olha pra lá, mas não dá. Segura pra cá, segura, arranca um pouquinho. O Martinelli domina, entrega. Domina, entrega. Então você, de repente, não repara muito ele. Mas olha o semblante dele na hora do jogo, pô. Parece que ele é o mais acabado no jogo, pô. Ele tá destruído todo o jogo. E aí, assim, a gente tá falando sobre o Martinelli, você deu uma visão, assim, tática do Martinelli, assim, poucas vezes eu
acho que eu nunca vi essa explicação sobre a importância dele naquele esquema do Diniz, do Fluminense campeão da América. Agora, você falou sobre as vaias. Por exemplo, você que jogou no Fluminense, porra, time de camisa, jogou Atlético Paranaense, enfim, Vitória. Lógico que, assim, é raro o homem ser vaiado, porque, meu irmão, é protagonista de título brasileiro e tal. É um negócio mais raro. Agora, mas já aconteceu de você ser vaiado, e, meu irmão, o que passa na cabeça? Já, claro. Assim como todo atleta profissional, né, a gente já viu aí da prateleira mais alta ser vaiado, isso não iria acontecer comigo? Lógico que já aconteceu. Eu por sorte, né? Eu digo assim por sorte, porque isso não é uma coisa que vem muito da gente, né? A gente é meio que escolhido. Eu sempre tive um carinho muito grande da torcida do Fluminense comigo e tal. Até hoje isso acontece. Mas teve uma vez que eu cometi um erro numa partida. A gente estava naquela dificuldade, lutando ali para não cair. Cometi um erro e aí... Em 2009, não. Acho que foi um pouquinho antes. Que luta, né? Porque tivemos já alguns momentos verdade. Foi no ruins ano do e Vamos tal. Brincar no Brasileiro, talvez, Pô, né? 2008. Foi no tempo do Keirson. 2008. 2008, né? Porque o Keirson é vendido do Barcelona no final de 2008. Isso, então, 2008. Eu sou péssimo com datas. Então, eu cometo um erro que eu dou um passo para trás daquele passe que a gente recebe na lateral, aí desde eu dar segmento, fecha, aí eu vou dar um passo para trás. O zagueiro acaba dando 2 passos para frente, o Keirson sai. Eu fui rezando 3, 4, 5 Pai Nosso até ele finalizar e ele sai de cara pro gol e comete... voando. Cara, e aí eu ia bem numa partida bem e acabo cometendo esse erro e aí não tem jeito, né? Um momento que o Fluminense já vivia era um momento já desesperador, as vaias vêm. Cara, e aí o treinador tira, né? Porque, pô, aquele cara tá trazendo vaia. Isso também é um outro detalhe que às vezes a torcida não entende, né? Pô, não, eu tô vaiando o Tartar. Eu tô vaiando o Martinelli. Não, você tá vaiando o Fluminense. E tem outros, às vezes, jogadores que acabam sentindo também, porque jogar sobre vaia não é legal. A pessoa tô com a bola no pé, olhando pra você, a torcida já assim, ó, aquecendo o gogó, fala assim, vai tocar, eu vou vaiar. Eu viro pra cá aqui, ó. Né, tem isso, não tem? Graças a Deus foi só dessa vez. Por isso que eu enalteço muito o mental do Martinelli, porque com ele não aconteceu uma vez. Com ele aconteceu 1, 2, 3. E a gente que é jogador ali mais próximo do gol, a gente tem sempre uma oportunidade já de uma próxima partida já mudar a história. Né? E o cara que às vezes que joga mais do meio pra trás já tem uma dificuldade maior de reverter não isso. Pode brincar. É muito mais difícil. Não, e é interessante a gente falando sobre isso, que o treinador, por sua vez, ele também fica na sinuca de bico fudida. Porque ele fica assim, se eu tiro, eu tô queimando. Se eu mantenho, eu também posso estar queimando também. Mas eu acho que nisso o Renato foi muito feliz. Exatamente. O papel do Renato, a chegada do Renato, com todo respeito ao professor Mano Menezes, que foi essencial, né? Arrumou ali a defesa do Fluminense e o Fluminense não cai. Então, pô, parabéns ao trabalho que foi feito pelo Mano Menezes. E a chegada do Renato foi essencial, porque já na chegada do Renato, ele tem bagagem para isso, ele já dá uma carteirada e já fala sobre o caso do Martinelli. Sim. Que ele, malandramente, né, sábio do jeito que ele é, já viu que era um jogador que ele precisaria contar e que ele não gostaria de ter o cara embaixo de vaias. Sim, pô. E a gente vê realmente o Martinelli evoluindo pra caramba. A gente vê o Freitas jogando pra caramba. Jogadores criticados. O próprio René é um jogador que é criticado em todos os lugares e ele sempre é titular. Pô, ele sempre Pará. joga. Igual o Pará, lateral direito. Né? Acontecia muito grandes, isso, sempre time o grande. Titular em Flamengo, titular em Internacional, titular velho. no Esporte. O menino Hércules, que foi vítima de fake news aí também na internet, né? Falando que ele tava em noite e tal. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!